Olá a todos e a todas. Estamos numa nova fase de confinamento a nível nacional e, obviamente, também no Conselho. E importa, nesta mesma fase, poder informar e comunicar perante todos os municípios um conjunto de medidas, de ações que o município já iniciou e que vai implementar a partir dos próximos dias. Não o quisemos fazer antes do ato eleitoral do dia 24 de janeiro, por motivos óbvios. Quisemos que o ato eleitoral decorresse da forma mais tranquila e com todas as medidas de segurança para que todos os cidadãos do Conselho de Sesimbra pudessem exercer o seu direito de voto nessas mesmas condições. Permitam-me, nesta fase, dar uma grande palavra de reconhecimento a todos os serviços da Câmara Municipal de Sesimbra, a todos os trabalhadores e também das juntas de freguesia, a todos os membros das assembleias de voto que estiveram a desempenhar funções previamente e durante o dia eleitoral e que permitiram, de facto, que houvesse condições de segurança para que os cidadãos exercessem esse direito de voto. Mas agora é importante nós transmitirmos perante todos aquilo que serão medidas, algumas delas restritivas, outras de apoio social e económico, num momento difícil para todos e, obviamente, também apelando à sensibilidade de cada um e à responsabilidade de cada um para conseguirmos mitigar este período mais difícil das nossas vidas. Em primeiro lugar, dizer que o município de Sesimbra tem pautado a sua ação por acompanhar aquilo que são as medidas da Administração Central, da Administração Regional e, inclusivamente, das autoridades locais. Por muito que nós, quer individual, quer coletivamente, possamos discordar de algumas das medidas, e isso nós vemos todos os dias, seja na comunicação social, com um conjunto também de profissionais das mais diversas áreas, seja nós próprios, inclusive nas redes sociais, nós temos pautado a nossa atuação, mesmo discordando de algumas dessas medidas, por acompanhar, por trabalhar em conjunto, por forma a implementar aquilo que são, efetivamente, as ações, as propostas, as restrições que são emanadas da Administração Central. Sem demagogias, sem populismos, seria fácil neste momento fazer, e seria podíamos estar tentados a ter um papel mais demagógico. Não é esse o caso. Por muito que às vezes possamos discordar, a verdade é que temos feito esse acompanhamento e essa parceria e essa partilha por parte daquilo que são as medidas da Administração Central. Em segundo lugar, dizer que a nossa atuação também tem sido pautada por um equilíbrio entre aquilo que são as nossas responsabilidades dos grandes investimentos que estão em curso, que, como sabem, já o referi várias vezes, aconteceram num curto espaço de tempo por via, seja dos financiamentos comunitários, seja dos acordos com a Administração Central, não pôr em causa esses mesmos investimentos e ações. Estamos a falar de investimentos que muitos deles são velhos anseios da população do Concelho de Sesimbra e que podem ver a luz do dia dentro de pouco tempo, alguns, obviamente, dentro de alguns anos, e, obviamente, numa terceira dimensão, em terceiro lugar, que as medidas conjunturais face à situação pandémica que vamos tendo ao longo dos últimos meses possam ser calibradas em função dessa mesma evolução pandémica e, obviamente, a evolução das medidas que a nível nacional vêm sendo implementadas. Quero com isto dizer que temos vindo a calibrar em função daquilo que são os sucessivos estados de emergência, de calamidade, de abertura ou encerramento de serviços, de dificuldades maiores ou menores das famílias, aquilo que são também as medidas da Câmara Municipal. Não é fácil, obviamente, fazer a gestão da coisa pública nestes momentos. E é por isso que é importante ter este grau de responsabilidade, com muito critério e, obviamente, não pondo em causa a sustentabilidade financeira também da própria Câmara Municipal. Dizer também que não é menos importante partilhar convosco também as dificuldades que os serviços públicos, alguns deles essenciais, onde se inclui a Câmara Municipal de Sesimbra, têm tido nos últimos tempos. E particularmente nos dias que hoje atravessamos. O município de Sesimbra tem um conjunto de trabalhadores em isolamento profilático, teve que reorganizar todos os seus serviços por forma também a manter a segurança de todos os seus trabalhadores e, obviamente, vamos assistir garantidamente, nos próximos tempos, que esperamos nós, num curto espaço de tempo, a maiores dificuldades também de resposta em algumas dimensões de serviços públicos. Esta dificuldade também se sente ao nível das forças de segurança, apesar de todos nós percebermos que, neste caso, a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade Marítima, têm responsabilidades, sobretudo através da declaração ou do decreto regulamentar do estado de emergência, para controlar, fiscalizar
aquilo que são as medidas restritivas impostas, quer aos cidadãos, quer, sobretudo, também às empresas. Não nos podemos esquecer, e volto a dizer, seria fácil apontarmos o dedo a alguém, não nos podemos esquecer que a dificuldade que também as forças de segurança têm desempenhando aquilo que são, normalmente, o seu papel de segurança acrescida desta dimensão tem trazido, obviamente, também outras dificuldades. Permitam-me dizê-lo, se recuarmos há 2, 3 meses atrás, e já num quadro a nível nacional que não estava tão negro como aquilo que nós temos hoje, foi necessário haver uma reorganização dos postos territoriais de Sesimbra e de Alfarim, por forma a que pudessem partilhar efetivos entre os dois postos territoriais, por forma a também que pudéssemos ter em 24 horas pelo menos uma patrulha da GNR em todo o território das freguesias de Castelo de Santiago. Isso reflete bem, obviamente, as dificuldades crónicas da falta de efetivos por parte das forças de segurança no nosso concelho, eu diria mesmo no país, e se evidenciam, obviamente, nesta mesma situação e que pedimos, obviamente, a compreensão de todos. De igual forma, também na saúde, temos estas dificuldades porque a própria Autoridade de Saúde Pública, regional e local, não tem tido capacidade, face à evolução pandémica do número de novos casos, de dar a resposta adequada também, muitas vezes, daquilo que seria necessário a todos os cidadãos. O Concelho de Sesimbra apresenta neste momento, de acordo com os dados da DGS, e aqueles que dispomos exclusivamente nesta fase, cerca de 1049 casos por 100 mil habitantes nos últimos dados, da anterior segunda-feira. Podemos rapidamente verificar que esta evolução no último mês teve um crescimento, eu não diria exponencial, mas muito expressivo, de cerca de 400 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias para mais de 1000 casos no início, ou melhor, no final de janeiro. A situação, só para termos uma percepção, não é diferente dos nossos concelhos vizinhos e a nível nacional. Neste momento, cerca de 70% dos concelhos estão em situação de risco extremamente elevado e todos os concelhos da Península de Setúbal, praticamente aqueles que estão aqui junto de nós, estão também nesse mesmo critério, extremamente elevado. E, portanto, não há aqui um ranking dos concelhos se tem mais ou se tem menores números. É um problema que é de todos e que todos nós temos que contribuir, sabendo nós que há concelhos que têm oscilado muitas vezes em números superiores e em números inferiores. Das medidas de restrição de circulação e permanência, que estão previstas também no âmbito do diploma do decreto regulamentar e que os municípios podem colocar em prática, nós já o começámos a fazer de uma forma simples, até porque também os serviços, como disse, estiveram envolvidos, sobretudo na segurança do ato eleitoral. Nós vamos, aliás, alguns deles já estão encerrados, vamos encerrar os parques urbanos, estamos a falar dos Parque Augusto Póvoa, Parque da Vila. Vamos condicionar a utilização dos jardins públicos, vamos efetuar restrições à circulação e permanência em locais ou zonas suscetíveis de maior aglomeração. Estamos a falar essencialmente das zonas marginais, acesso às praias, zonas que muitas vezes são promotoras de uma aglomeração de pessoas e, por outro lado, da permanência de pessoas, sobretudo sentadas perto umas das outras. Vamos implementar uma medida que é mais complexa, e eu percebo e peço desde já a compreensão de todos os cidadãos, sobretudo porque se vão ver-se condicionados a poder visitar os seus entes queridos nos cemitérios municipais, mas face às circunstâncias atuais e, sobretudo, no quadro da organização, para não pôr em causa o aumento que tem existido, sobretudo do número de funerais, vamos encerrar temporariamente, esperamos nós, por um curto espaço de tempo, os cemitérios. A exceção será os funerais e as exumações, ilimitadas a 10 familiares. É uma medida que não é fácil, não é de todo popular, não é de todo não é agradável, sobretudo para as pessoas que querem ir aos cemitérios, mas vamos ter mesmo que a implementar. E, obviamente, já nos mantendo aquilo que nós tínhamos desde março, reforçando agora com a sinalização, interditar todo o uso de espaços de jogo e de recreio e parques desportivos. Pedimos também, no âmbito da última reunião do Conselho Municipal de Segurança, um reforço, mesmo sabendo as dificuldades das forças de segurança, à fiscalização, não só destas medidas restritivas, como também das outras que estão emanadas do decreto regulamentar. Em termos de medidas de apoio social e económico, o município deliberou na passada segunda-feira, dia 25, por unanimidade, um conjunto de medidas, como eu disse, foram calibradas em função daquilo que são as necessidades, sem pôr em causa, e feito aqui um estudo sobre a sustentabilidade financeira que representam também para o município,
dando, por um lado, um sinal de alívio nesta fase mais difícil, mas também um sinal de retoma até ao final do ano 2021. Dentro dessas medidas, a primeira que podemos destacar é a isenção total das taxas de ocupação de espaço público e publicidade desde 1 de janeiro até ao final do estado de emergência. Depois teremos, quando terminar o estado de emergência, uma isenção parcial das taxas de ocupação de espaço público e publicidade até 31 de dezembro de 2021, retomando também uma medida que tínhamos implementado em maio de 2020. Só para ser um exemplo, as esplanadas, por exemplo, pagarão apenas 10% quando houver a possibilidade de retomarem a sua própria atividade. Isto não implica que os operadores económicos, as empresas, não tenham de fazer o seu respectivo licenciamento, independentemente de ele ser gratuito, isento ou parcialmente isento. Teremos também, no quadro, e é a medida que levou uma maior ponderação por parte do município, não apenas porque ela representa um impacto financeiro superior, mas sobretudo porque nós já temos neste momento, em algumas áreas dos serviços urbanos, aquilo que nós tradicionalmente chamamos a fatura da água, mas que é muito mais do que a água e que tem custos maiores até nos outros serviços do que a água, falo do saneamento e dos resíduos, vamos ter uma redução de 10% em toda a tarifa variável, independentemente dos escalões, e que será universal para todos os consumidores. Portanto, estamos a falar de domésticos, não domésticos, associações e empresas, durante o período que durar o estado de emergência em blocos de 30 dias. Ou seja, a faturação vai ser calculada a partir do dia 26 de janeiro, em blocos de 30 dias. Se for levantado o estado de emergência durante este período de 30 dias, manter-se-á a redução durante 30 dias. Se for prorrogado, manter-se-á por mais 30 dias e assim sucessivamente. Quero-vos dizer com isto que foi, de facto, a medida que levou a maior ponderação por parte do Executivo Municipal, porque o sistema tarifário neste momento já é insuficiente, sobretudo em duas áreas, saneamento e particularmente resíduos. Este ano foi agravado por uma iniciativa legislativa da Administração Central do Governo de duplicação do valor por metro quadrado, por tonelada, peço imensa desculpa, de depósito de resíduos em aterro e, por outro lado, por aquilo que é o sistema tarifário da empresa multimunicipal de capitais maioritariamente privados, que é a Amarsul, que também viu aprovado o seu sistema tarifário pela entidade reguladora e que representou um aumento significativo naquilo que são os encargos do município. Ora, nós não temos tido qualquer atualização deste tarifário desde 2015 e, obviamente, vamos ter, indubitavelmente, seja com o Francisco Jesus ou com outra pessoa qualquer, que rever todo o tarifário a partir do próximo ano, aliás, como a própria ERSAD já fez chegar a cada um dos municípios que aplicaram seja esta medida ou outras quaisquer neste sistema tarifário dos resíduos dos serviços urbanos. Vamos ter também, a partir do dia 26, ou a partir do dia 26 já tivemos uma deliberação de Câmara de suspensão do pagamento de parquímetros nas zonas tarifadas a partir de 26 de janeiro e até ao final do estado de emergência, portanto uma medida que também tínhamos tomado em março. Vamos ter, no âmbito da relação contratual do município com entidades privadas, particularmente naquelas que têm atividades em equipamentos municipais, a suspensão dos contratos, no fundo é quase a mesma regra da taxa de ocupação do espaço público, ou seja, os contratos são suspensos, não há direito ao pagamento, não há lugar ao pagamento, são suspensos, sejam contratos de concessão de equipamentos municipais, cafetarias, papelarias, etc., sejam as rendas do CAES, da incubadora de empresas de Sesimbra, até ao final do estado de emergência e, na mesma linha, a partir do levantamento do estado de emergência, uma redução de 50% dos valores das rendas de concessão ou dos valores das incubadoras do Centro de Apoio à Incubação de Empresas de Sesimbra até ao final de 2021. Vamos ter também a isenção do pagamento de rendas dos operadores de mercados e feiras ou outra ocupação de espaço público cujas atividades se encontram suspensas e a redução para todos os restantes em 60% até 31 de dezembro de 2021. O que é que quer também esta medida dizer? Há bancas e espaços em mercados e feiras que neste momento não podem, por força legal, exercer as suas atividades. O caso mais paradigmático tem a ver, por exemplo, com as floristas, que podem exercer se tiverem uma loja específica para floristas, mas não podem exercer num quadro do mercado municipal, onde a deliberação confere à Câmara a deliberação de poder abri-lo ou não, mas apenas para os serviços essenciais, entenda-se bens alimentares.
e, portanto, essas que têm a sua atividade suspensa não pagarão nenhuma renda pela banca, e todas as outras terão uma redução de 60%. Sendo que estas, assim que retomem a atividade, também, obviamente, será aplicada a redução de 60% até 31/12/2021. Uma questão que não tínhamos colocado anteriormente é a isenção total das taxas de ocupação de espaço público e publicidade, mesmo que a atividade venha a retomar. Isto é um sinal também de retoma, particularmente àquelas atividades que não tiveram, desde o primeiro estado de emergência, do início da pandemia, a possibilidade de exercer atividades. Estamos a falar dos bares, dos estabelecimentos de restauração e bebidas com pista de dança. Portanto, essas, mesmo que voltem a retomar a atividade, o que nós estamos a dizer é que vamos isentar todo o ano 2021 e também o 2020, porque, de facto, nunca chegaram a exercer atividade desde o início da pandemia. Temos também a criação de 4 linhas de contacto dedicado, duas delas já advêm também do primeiro estado de emergência e de medidas da Câmara Municipal à época, a linha de apoio social, onde qualquer pessoa pode ligar para uma eventualidade, um conhecimento, e não tem que ser o próprio, e eu faço este apelo, não tem que ser a própria pessoa. Portanto, se nós tivermos conhecimento de um vizinho que está com dificuldades, nós às vezes sabemos o constrangimento que as pessoas têm em pedir ajuda. Portanto, se nós soubermos, sinalizemos. A Câmara depois, obviamente, através da rede social, que inclui um conjunto de entidades, não apenas da administração local, instituições, mas também a Segurança Social, fará, obviamente, toda essa tramitação do processo e avaliará toda a situação, seja de um cidadão, de uma família que, porventura, precise de ajuda. A linha de apoio psicológico na mesma linha. Portanto, nós sabemos, e na primeira fase tivemos muita gente também a necessitar deste apoio, porque estavam num confinamento, fechadas, e, portanto, era quase uma palavra amiga que todos nós tínhamos perante essas pessoas. Hoje também notamos isso, sobretudo porque a situação ainda é mais dramática, as pessoas estão em isolamento profilático, já há situações de falecimentos de familiares, e, portanto, é necessário que nós possamos disponibilizar com técnicos da Câmara Municipal de Sesimbra, nomeadamente psicologia, toda esta linha para que as pessoas possam falar com os técnicos e, portanto, ter este acompanhamento psicológico quase em tempo real. As duas novas que criámos, uma delas é a linha de apoio a empresas, micro, pequenas e médias empresas em particular. No fundo, aquilo que são números que já existiam, mas que nós queremos, obviamente, dedicá-los e que todas as equipas técnicas do município, nesta fase, passam a exercer funções específicas nesta matéria, por forma a que não haja ninguém, ou nenhuma empresa, ou nenhum empresário em nome individual, ou microempresa, que, por desconhecimento, por dificuldade em preencher formulários, não tenha direito a acesso às medidas de apoio que estão emanadas, sobretudo da Administração Central. Portanto, é quase uma consultoria. Não queremos deixar ninguém para trás neste aspecto e, portanto, não pode ser à falta, obviamente, deste apoio da Câmara Municipal que as empresas ou os empresários do nosso concelho não possam saber quais são os apoios que podem aceder e, obviamente, também a ajuda na tramitação dos formulários e das necessidades de documentos para poderem ter acesso a esses mesmos apoios. Na mesma linha, não para as empresas, mas para o cidadão em particular, a linha de apoio aos desempregados, ao cidadão em situação de desemprego, por forma também rapidamente podermos, ou para apoios conjunturais que estão previstos nesta fase, ou para apoios estruturais que já fazem parte daquilo que é o nosso sistema de emprego e formação profissional e de segurança social, rapidamente, através do Gabinete de Inserção Profissional, seja em Santiago e Castelo, seja na Quinta do Conde, rapidamente podermos ajudar a tramitar a inscrição dos cidadãos na Segurança Social ou no IFP, para rapidamente terem acesso, obviamente, a esses mesmos apoios. Finalmente, as medidas do Fundo de Emergência Alimentar. Estas são sempre calibradas em função daquilo que são as necessidades que vamos tendo no dia-a-dia. Vamos manter uma continuidade de um apoio que já tem muitos anos e que hoje se torna ainda mais evidente, de 18 mil euros anuais para a Santa Casa Misericórdia. Também 2.400 euros ao ABAS, que tem a ver com as necessidades de locação para o Banco Alimentar, para criar cabazes alimentares para as famílias referenciadas. 50 mil euros a distribuir pelo Centro Paroquial do Castelo, Casa do Povo, o Grupo Encontro à Esperança e Centro Comunitário da Quinta do Conde, também para as famílias que estão referenciadas o fornecimento de cabazes alimentares e de refeições. E nesta fase, obviamente, um apoio extraordinário de 8 mil euros, 4 mil euros para o Centro Paroquial do Castelo e 4 mil euros para o Grupo Encontro à Esperança, para situações de emergência. Eu sei que pode parecer um bocadinho
desadequado, mas a verdade é que não estamos de todo a fazer nenhuma destrinça, nem nenhuma avaliação para estas pessoas, sobretudo neste apoio extraordinário. O que acontece é, se forem sinalizadas, se houver uma necessidade de um bem essencial, de um apoio alimentar, de entrega de bens alimentares, depois faz-se a avaliação e, se tiver, obviamente, direito a integrar a rede social e todos os apoios que foram referidos anteriormente, assim se fará, mas não é por não ter um apoio já imediato que essas pessoas e esses agregados familiares deixarão de ter esta ajuda. Também vamos manter o fornecimento de cabazes alimentares a agregados familiares dos alunos do escalão A durante as pausas letivas. Não estamos a falar da suspensão letiva, essa já lá vamos, estamos a falar sobretudo das férias letivas. Nas suspensões letivas, que é o que está a acontecer neste momento, vamos fornecer gratuitamente as refeições aos alunos do escalão A e escalão B, que será alargada a todo o agregado familiar, portanto não apenas para o aluno, mas todo o agregado familiar poderá ter acesso a essas refeições. Nós sabemos que às vezes muitos alunos, a maior refeição que têm é de facto a refeição na escola e, portanto, queremos que nesta fase mais difícil não seja apenas ao aluno, mas também aos agregados familiares, que nós possamos fazer chegar essas mesmas refeições. É exemplo do que fizemos também na primeira fase do confinamento. Finalmente, para as atividades económicas, temos neste momento em curso uma campanha de valorização, particularmente dos restaurantes e similares, aqueles que ainda, com as dificuldades de hoje em dia, se mantêm em funcionamento, quer em regime de takeaway, quer em regime de home delivery, ou os dois. A campanha Sesimbra à la carte é exatamente nós podermos disponibilizar toda a informação dos restaurantes e similares que se encontram neste regime, por forma a que qualquer cidadão do concelho de Sesimbra não só possa aceder àquilo que também nós temos de melhor para oferecer, ajudando também desta forma à divulgação da oferta que nós temos no nosso concelho. E aquilo que queremos fazer, permitam-me dizê-lo, no quadro do que temos feito também na calibração de medidas, é, obviamente, fazer uma gestão, que muitas vezes é uma gestão quase cotidiana, em função das circunstâncias que nós temos. Neste momento é possível esta campanha. Recordo que, se recuarmos um mês, fizemos uma campanha de promoção do comércio local que teve um êxito considerável, uma adesão, eu diria, quase massiva, quase 200 pequenas e médias empresas do comércio local, que teve mais de 70 mil cupons entregues, dos quais 35 mil foram depositados, o que significa que mais de meio milhão de euros circulou nestas 200 lojas no comércio local, pelo menos meio milhão de euros, foi transacionado. Tivemos no verão uma campanha de promoção do destino, o IES Sesimbra, numa altura em que podíamos ainda fazê-lo para atrair turistas mesmo do mercado nacional a Sesimbra, o que também relevou para alguma dinâmica económica dos nossos operadores de hotelaria e restauração. E, obviamente, vamos olhar para o futuro para saber se podemos novamente repetir uma campanha de comércio local, que hoje não seria de todo possível, nem seria adequado, ou se podemos fazer uma campanha novamente de promoção do destino de Sesimbra. Finalmente, deixem-nos dizer a todos que espero, por um lado, que possam cumprir com as vossas obrigações, com responsabilidade, agradecendo o apoio de todos os cidadãos do concelho de Sesimbra, todas as entidades, todas as empresas, todas as associações, neste quadro difícil. Como eu disse inicialmente, não é momento de fazer nem demagogia, nem populismo, é momento de nós irmos dando as respostas necessárias, num quadro de grande responsabilidade, de grande seriedade e de grande critério para aquilo que é, de facto, esta situação dramática que todos vivemos. Cuidem-se todos e fiquem em casa.